nós estamos no ar com o Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é regeneração de feridas. Eu recebo aqui no estúdio o fisioterapeuta Paulo Silveira, porque a gente vai falar... Seja bem-vindo, Paulo, né? Obrigado pelo convite e a oportunidade de poder falar do trabalho. Muito bacana. O Paulo veio trazer uma novidade aí nesse universo das feridas, da regeneração, porque a gente dificilmente fala de feridas e traz um fisioterapeuta, né? Geralmente a gente fala de enfermagem, de outras especialidades, mas ele vem justamente para falar de uma novidade, né, Paulo? É uma descoberta, digamos assim, que vocês estão fazendo, uma inovação em relação a esse tratamento, é isso? Então, hoje, o tratamento de feridas, normalmente é realizado pelo um vascular, pelo cirurgião plástico, pelo cirurgião abdominal, por qualquer cirurgião que for fazer uma incisão, e também pelo enfermeiro. Então, o profissional enfermeiro, ele é o profissional que tem o know-how todo em tratamento de ferida. Então, ele faz limpeza, desbridamento, troca de curativos, uso de coberturas. Então, em dezembro de 2018, foi publicado no Diário da União a atuação do fisioterapeuta, a habilitação do fisioterapeuta para tratar feridas e queimaduras. Então, a partir de dezembro, a gente já foi habilitado e a gente aqui na região tivemos a oportunidade já em janeiro de 2019 a começar a usar esse tratamento inovador no Hospital da Unimed aqui e já com vários resultados aí, até 40%, 50% de aceleração de cicatrização. Então, o que nós estamos fazendo de novo é a abordagem da fisioterapia na aceleração da cicatrização de qualquer tipo de ferida. E como é que começou o trabalho de vocês, né? Porque fora do ar aí, você me contou que foram anos de pesquisa para que vocês pudessem. Liberou em dezembro e janeiro, vocês já estavam atuando, mas também não foi assim algo tão rápido, né? A gente fala, mas os fisioterapeutas foram habilitados em dezembro de 2018 e vocês já atenderam em janeiro, mas a história não é essa, né? Como eu te contei, então, a gente já vem desde 2001 estudando alguns tratamentos para feridas, né, alguns aparelhos da fisioterapia auxiliando na aceleração da cicatrização de feridas. Então, a gente, quando vai vai utilizar tratamentos novos, a gente tem que passar por pesquisa básica, que é pesquisa em animais. Então a gente estava desde 2001 pesquisando vários aparelhos que aceleravam a cicatrização, né? Foram testando, fomos publicando nas principais revistas internacionais da área. E quando chegou mais ou menos em 2014, a gente chegou no momento onde a gente fala na pesquisa em translocar isso para a pesquisa clínica, pesquisa em humanos. Então começamos a pesquisar em humanos, né, desde 2014, 2013, não tem uma data certa, e começamos a ter um feedback dos profissionais que são especialistas, que são os enfermeiros, que o tratamento que a gente estava adicionando ao deles aumentava de 30% a 40% a aceleração da cicatrização. Então a gente foi continuando, foi se especializando, foi associando outros aparelhos e foi criando um protocolo. Então hoje a gente traz um protocolo inovador, né? É inédito no país, onde associa vários aparelhos. Um dos mais conhecidos é o laser, que normalmente o profissional da enfermagem utiliza o laser, o fisioterapeuta utiliza o laser, a gente também utiliza, mas não só o laser, nós utilizamos outros aparelhos. A inovação é essa, é a combinação de vários aparelhos a físio, acelerando o processo de cicatrização. Esse trabalho todo, Paulo, da pesquisa até o começo da utilização dele, né, em pessoas realmente, em pacientes, veio no berço acadêmico ou foi numa universidade? Isso, veio da universidade aqui da Unesc, Universidade do Extremo Sul Catarinense, aqui de Criciúma. Ela teve o início foi ali, a gente foi um dos primeiros a publicar no Brasil que o laser acelerava a cicatrização. Depois nós somos um dos pioneiros ao uso do ultrassom na cicatrização também. Nós também utilizamos uma corrente elétrica que aumenta muito o fluxo sanguíneo da ferida. Também fomos um dos primeiros pesquisadores no país a publicar. E aí a gente foi adicionando outros aparelhos. A gente foi adaptando aparelhos da estética, por exemplo, para tratar ferida. E isso a gente conseguiu padronizar um protocolo que, associando esses aparelhos, eles potencializam a aceleração de cicatrização. Isso é uma coisa inédita, existem outros centros no Brasil que tratam feridas com esses aparelhos, mas nenhum faz
com o protocolo, com todos os aparelhos que nós utilizamos aqui. Esses aparelhos que vocês usam são aparelhos que já existiam no universo da fisioterapia, mas vocês estão usando agora de uma forma diferente, é isso? Então esses aparelhos já são aprovados pela Anvisa, né? Que é o órgão que controla. E esses aparelhos, eles são usados muito... o laser é usado mais para a pele, mas o ultrassom, por exemplo, ele é utilizado para lesão muscular, lesão articular, e a gente adaptou para a pele. Correntes elétricas que eram utilizadas para dor, a gente adaptou para a pele. Então, além de a gente tratar todos os mecanismos necessários para cicatrizar, nós também aliviamos a dor do paciente, que é um paciente com ferida tem muita dor. E a gente tem uns resultados assim, espetaculares na redução. Tu reduz não usando medicamento. Isso já é uma vantagem no nosso tratamento. Não tem uso de medicamento, de química, né? É uma coisa natural, o paciente não sente nada, né? Rápido, fácil de utilizar. Nós podemos utilizar, atender na casa do paciente, a domicílio. Podemos atender no leito do paciente dentro do hospital, dentro do ambulatório. Então essa é outra facilidade que o protocolo tem em relação a outros tratamentos tradicionais que tem no mercado. Agora vamos lá, falando desses outros tratamentos, né? É importante frisar isso, o fisioterapeuta ele não exclui o trabalho de outros profissionais, né? Esse acompanhamento médico, clínico, enfim, o enfermeiro, ele continua, vocês fazem um trabalho paralelo. Então, tu tocasse num ponto muito importante, que toda entrevista que a gente vai dar, ou palestra que vai fazer, a gente deixa bem claro isso. Nós não estamos entrando na atuação de outros profissionais. Por exemplo, às vezes a gente recebe alguma ligação de algum paciente que está com uma ferida. Ah, mas vocês tratam a minha ferida? Não, a gente pode tratar. Mas você é acompanhado pelo enfermeiro? Porque se não tiver acompanhamento da enfermagem, essa ferida não vai estar limpa. Essa ferida pode estar infeccionada. Né? Ele não usa curativos que protegem o tecido. Então o que a gente está trazendo de novo, além do protocolo, é a abordagem da fisioterapia em conjunto com outros profissionais que já são conhecidos. O enfermeiro, o vascular e outros tipos de cirurgiões. Então é mais uma opção que o paciente tem de cicatrizar aquela ferida que está 2, 3 anos que não cicatriza. A nossa atuação, ela é inteiramente na aceleração da cicatrização. E é muito interessante porque quando a gente fala em fisioterapia, ou a gente imagina movimento, né, ou estética, que tem se utilizado muito na estética. Sim. Mas agora, regeneração de um tecido que está, né, enfim, rompido por conta de uma ferida, é difícil de a gente ainda associar justamente por essa novidade, né? Sim. A fisioterapia é muito vinculada ao movimento, vinculada ao pilates, né? Vinculado a gente chama de dermatofuncional hoje, que é a parte da estética. Esses aparelhos que eu te falei, eles também são utilizados na estética. De forma diferente, de forma mais superficial, porque na estética é para tratar uma estria, né? uma varizes, ou diminuir a gordura corporal, então eles têm uma abordagem diferente. O nosso aparelho ele é regulado, a gente usa parâmetros para tratar mesmo o tecido dérmico e epitelial, para cicatrizar. Então a gente fez adaptações, isso, como eu te falei, não vem de um dia para o outro, nós estamos desde 2001 padronizando isso, testando doses, alterando parâmetros dos aparelhos para poder cicatrizar, testar, foi usado isso, tudo foi testado em animais primeiro, para depois testar em humanos. Então não é de um dia para o outro que isso aconteceu, isso foi feito muito teste, muito tentativa e erro, para hoje a gente poder dizer assim, nós temos um protocolo especializado em tratamento de feridas, que é qualquer tipo de lesão de pele, né? Que pega vários tipos aí de lesões porque tem os pacientes. A gente sabe que o índice de pacientes com feridas hoje na população é enorme, né? Então a gente está trazendo uma opção nova aqui da região do sul de Santa Catarina para poder tratar esses pacientes. E para, de repente, isso se propagar por todo o país. A nossa ideia é se propagar para todo o país, outros centros, né? Clínicas, hospitais, até o próprio SUS, né? Porque como é um tratamento que é novo, mas é barato, é fácil de não se é com locomover. Equipamentos malucos. Equipamentos malucos, equipamentos grandes, caros, uso de fármacos, de remédio, né? Que muitos pacientes iam ter restrição para usar, né? Então, é um tratamento local, né? E fácil de fazer. Bom, Paulo, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, depois do intervalo a gente volta falando mais sobre isso, que eu quero entender certinho que ferida que pode fazer esse tipo de tratamento, se tem contraindicação, se não tem. Já que é novo, a gente tem muita pergunta, né? Depois do intervalo a gente fala mais sobre isso.
Estamos de volta hoje falando sobre regeneração de feridas de um jeito bem diferente. A gente traz um fisioterapeuta no estúdio, o Dr. Paulo, para contar pra gente aí sobre uma inovação, né? Ele está falando sobre esse tratamento que hoje a fisioterapia tem feito na regeneração e eu fiquei curiosa, que tipo de feridas dá para ser tratadas, né? Porque tem uma infinidade, tem tanto de pessoas que recém fizeram uma cirurgia, ou enfim, a questão de escaras, né? Esse tratamento também dá para ser feito? Então, o nosso protocolo, ele começou a ser aplicado em feridas de pressão, ou escaras, né? Ou úlceras de pressão, também tem outro nome que é muito utilizado. Os primeiros pacientes que receberam esse tratamento foram pacientes com lesão medular, que tem bastante feridas por pressão na região do sacro, né? Então, os primeiros resultados ali foram nesses tipos de pacientes. Mas hoje, depois que a gente entrou, por exemplo, dentro do Hospital do Unimed, a gente começou a ver que a gama de atuação desse protocolo pegava quase que todos os tipos. Então, nós pegamos feridas principalmente de pacientes diabéticos, que tem o pé diabético, que a gente chama, que tem ferida nos pés. E é um problema grande de regeneração, E é um problema grande. Né? Em Criciúma, tá, nós temos pacientes com diabetes, chegam a um número de quase 1.100 pacientes que têm complicações com feridas, né? Tem feridas vinculadas a complicações do diabetes. Então é um número bastante grande. E aí a questão de regeneração para um paciente com diabetes é muito difícil. O paciente diabético, ele tem um problema vascular periférico, né? Devido à diabetes, ele tem uma má circulação periférica. Então o nosso protocolo, por aumentar muito a circulação sanguínea, ele dá a opção para esse paciente poder cicatrizar. Ainda assim dá. E ainda dá, reverter. Porque o nosso protocolo, ele tem um aparelho que ele induz a formação de novos vasos sanguíneos. Então ele dá uma opção terapêutica a esse paciente. E esse paciente é aquele paciente que tem a ferida por 2, 3 anos, que está trocando curativo, ele dá um gasto muito grande para o Estado, para o município, para o Estado, para a federação, né? Então, esse protocolo a gente vai tentar também oferecer aos municípios, o Estado que tiver interesse, porque ele reduz muito o custo. Paciente diabético, o paciente tem um custo muito alto por troca de curativo. Então temos essas feridas vinculadas a diabetes, muito comum. Feridas traumáticas, né, acidente automobilístico, por exemplo, a gente pega bastante. Intercorrências cirúrgicas, abdominais, né? Pacientes que tiveram mordidas de animais peçonhentos. Inclusive, hoje até apareceu um paciente com uma mordida de aranha, né? Então, tem vários pacientes que qualquer tipo de lesão, queimaduras, né? Qualquer tipo de lesão aberta que não tiver infeccionada ou não tiver câncer próximo, a gente pode atuar com o protocolo. Eu ia lhe perguntar justamente isso, a questão das feridas abertas, né? Esse protocolo precisa ser aplicado enquanto não cicatrizou. Depois da cicatriz, você não consegue tirar a marca, por exemplo, ou algo nesse sentido? Não, daí já tem outra abordagem. Daí já entra dentro da fisioterapia dermatofuncional, que usa alguns procedimentos que eles vão tentar fazer uma repitelização e tirar aquela ferida, aquela cicatriz que ficou feia, ou hipertrófica, que a gente chama, né? A gente trabalha mesmo na produção de pele. Esses aparelhos, eles têm um foco principal, é produzir pele nova. Né? E aí como é que funciona? Ele precisa estimular algumas situações para que essa pele consiga se regenerar? Então lá onde no meu laboratório de pesquisa, a minha grande linha de pesquisa é o processo inflamatório, a resposta inflamatória, que é o que produz a pele. Então a gente foi estudando como que esses aparelhos atuavam dentro da resposta inflamatória, porque o final da resposta inflamatória é o colágeno. Que as mulheres gastam muito dinheiro para repor colágeno, tomam colágeno hidrolisado, por exemplo, né? Então a gente foi estudando formas de como esses aparelhos poderiam atuar para acelerar essa resposta inflamatória e produzir colágeno. Então hoje nós chegamos com um protocolo que esses aparelhos em conjunto, eles produzem os principais efeitos dos aparelhos são, né? Produção de colágeno, aumento do fluxo sanguíneo, diminuição de dor, né? Efeito analgésico, e a gente faz com que as células se aproximem da ferida, para então produzir a pele nova. Então isso é uma abordagem nova, inovadora, e que contribui para os enfermeiros, né? Que
vão lá, fazem a limpeza, trocam curativo, protegem a ferida, usam cobertura. Então é mais uma abordagem diferente que vai contribuir lá no final para aquele paciente voltar para sua vida normal, né? Porque a ferida ela tem um impacto social, né? A ferida é uma coisa que não é bonita de ver. A ferida ela pode ter cheiro, né? Ela pode estar localizada em um local que não é um local íntimo, um local que não é confortável para o paciente. Nós temos um paciente que tem síndrome de Fournier, que é uma ferida que dá entre a região do órgão genital e o ânus, por exemplo. Uma região muito delicada. E que esses pacientes não tinham opção de tratamento. E a gente praticamente em 3 meses fechou a ferida dele. Olha. Então é uma abordagem que hoje a prática clínica dentro do hospital a gente está atacando um monte de feridas que não tinham tratamento. E é uma questão que você falou social, não é só a dor que incomoda, né? É algo que, dependendo da ferida, envolve toda uma família, envolve a questão de autoestima da pessoa que realmente vai lá no chão, enfim, né? E você falou dessa questão, citou algumas situações que vocês já estão vendo retorno, né? A habilitação saiu em dezembro, mas de janeiro para cá, acredito que já tem uma série de pacientes sendo acompanhados. Vocês têm realmente visto esse retorno, feridas sendo fechadas? Isso, então como eu sou pesquisador, então eu trabalho muito com números. Nós criamos um sistema, que ele é um aplicativo no celular, que a gente consegue acompanhar os pacientes em tempo real, o fisioterapeuta aplicando, e eu, como sou o desenvolvedor da técnica, conheço toda a parte técnica de dose, o fisioterapeuta aplicando, que também tem experiência, nós discutimos qual dose, qual aparelho que vai primeiro ou em segundo, e a gente consegue então chegar numa evolução bem efetiva da ferida. Além disso, nós quantificamos a área da ferida em centímetros quadrados. Nós utilizamos um programa de computador, que a gente bate a foto, na mesma distância e ângulo, e a gente calcula em centímetro quadrado a área. Nós estamos vendo aí um ganho assim, bem considerável de fechamento de ferida a cada sessão. Vai chegar uma hora que a gente vai disponibilizar isso para os clientes e para outros locais que tiverem interesse no nosso protocolo. A gente vai conseguir dizer, a cada sessão, o nosso protocolo fecha tantos % da ferida. Porque às vezes realmente a gente é algo tão gradual que se eu tenho uma ferida aberta, às vezes eu não percebo e ela tá fechando pouco a pouco e eu realmente não tô sentindo, né? Sim, sim. Apesar de ter a diferença, como você falou, eu sinto que dói menos e tudo mais. Então e a gente se preocupou, porque a gente sabe que é um protocolo inovador, a atuação da fisioterapia é nova e que teriam questionamentos. Então, como a gente já usa a ciência para se basear, e lá no laboratório de pesquisa eu uso esse aplicativo para poder quantificar o tamanho das feridas, a gente pensou, vamos passar isso também para o humano, que já é utilizado por aí. Então a gente fez um levantamento agora, a própria instituição que trabalha lá, ela quis fazer esse levantamento para poder avaliar quantos % chegou no número de que os pacientes da instituição, do hospital, estavam saindo 40% antes do tempo normal de saída. Isso pega vários tipos de lesões. Diabético, estomas, né, cirurgias do intestino, que faz um acesso externo para poder evacuar, sequela de cirurgias plásticas, queimaduras, feridas traumáticas, cistos. Então, de forma geral, o hospital nos deu um retorno, o corpo clínico, principalmente de enfermeiros, nos deu um retorno que a gente acelerou 40%. Olha, isso que é só o começo, digamos assim, o começo. Desse trabalho. A gente vai adicionar outras tecnologias ainda, tá? Isso é só o início. Já estamos desenvolvendo outras tecnologias que vai ser desenvolvido, vai ser adicionado depois a esses aparelhos que a gente atua hoje. Que legal, olha, eu estou encantada com a medicina, essas áreas que trabalham com a saúde, realmente como a tecnologia pode auxiliar também, como tem descobertas a serem feitas que a gente nem imagina, né? Sim, sim. A ciência, de forma geral, que a gente chama de ciência e tecnologia, né? Nosso ministério, ele dá muito retorno para a sociedade.
principalmente a área de medicina e a área de engenharia são os que mais têm retorno para a sociedade. Então, isso tudo vem de projetos de pesquisa que foram angariados pelos órgãos federais, isso foi formado profissionais de mestrado, doutorado, professores, e hoje nós estamos entregando para a sociedade o dinheiro que ela investiu. Nós estamos entregando uma opção para pacientes que não tinham opção. Tinha uma ferida há muito tempo lá que não cicatrizava e hoje estão cicatrizando. Isso é só o começo. Nós estamos aqui no extremo sul de Santa Catarina, Criciúma. A nossa ideia é propagar isso para o país todo, para alguma instituição, tanto hospital, clínica, né, até uma prefeitura, um estado que se interessar. A gente tem muito... o grande objetivo é expandir isso. Com né, para todos os pacientes terem acesso a essa tecnologia que é fácil, é barato, o paciente não sente nada e nós podemos atender em qualquer lugar. Então ela tem alguns benefícios a mais do que outras tecnologias que estão no mercado. Você falou aí, né, pessoas que às vezes estão há anos sofrendo, dá para reverter mesmo? Alguém está com uma ferida aberta há anos, consegue reverter de qualquer forma? Então, como eu citei para ti anteriormente, se tiver acompanhamento da enfermagem, dá. Nós estamos com uma paciente com uma ferida de 21 anos. Olha. Tá? E está tendo resultado. Então, por quê? Porque ela tá sendo acompanhada pelo enfermeiro e acompanhada pela gente. Então, o nosso protocolo, ele entra dentro do dia a dia do enfermeiro. Quando o paciente chega no hospital para trocar o curativo, o enfermeiro troca o curativo. Tirou o curativo, limpou a ferida, o fisioterapeuta vem, faz o protocolo de aceleração com os aparelhos e depois o enfermeiro vem, fecha a ferida, usa cobertura, passa um creme ou um óleo que ele utiliza e o paciente vai para casa. Então na realidade o paciente ele não muda muito o seu dia a dia. A gente só acrescentou um profissional a mais, aqueles 30, 40 minutos de uso dos aparelhos para cicatrizar, para acelerar a cicatrização. E aí para cada situação, para cada paciente, para cada ferida diferente, é um número de sessões diferente, é um número de aparelhos diferentes, isso muda realmente? Então, a gente pode tratar o paciente de duas formas. Nós temos o paciente que recebe atendimento 2 vezes por semana e o que recebe 3. A gente já viu, por experiência anteriores, que o que recebe 3 vezes por semana acelera mais. Mas o 2 sessões também acelera. Então, a gente hoje, com o know-how das experiências anteriores, com animais e com humanos, a gente sabe que existem algumas doses que são mais efetivas para feridas mais superficiais, outras são doses mais efetivas para feridas mais profundas. Nós utilizamos uma sequência dos aparelhos que a gente primeiro atrai o sangue para o local da lesão, depois usa outro aparelho que aumenta muito o metabolismo da célula, né? E por final, um aparelho que faz um efeito bactericida e fungicida. Quando ele entra em contato com a pele, ele produz ozônio. Então ele mata as bactérias e fungos que estão naquela superfície. Então é um protocolo que tem toda uma sequência que respeita aquele processo inflamatório que eu te falei, para no final produzir colágeno. Produzir colágeno, a ferida começa a contrair, começa a fechar. E isso só acontece com um ambiente limpo, cuidado, né, e protegido, em parceria com o profissional da enfermagem. Bacana. Paulo, incrível. Infelizmente a gente já está chegando ao fim da entrevista. Tenho certeza que tem muito mais coisa aí, porque, aliás, foram anos de pesquisa, né? Tem muita coisa que daria para a gente explorar, com certeza. Obrigada por esses esclarecimentos, sucesso aí e que continuem as pesquisas, né? Porque esses anos de trabalho agora, com certeza, vão auxiliar e vão tirar muita gente aí, melhorar a autoestima também de muita gente. Sim, né? sim. Então a gente agradece por poder vir aqui, né? E o espaço que vocês concederam. A gente necessita disso, dessa ajuda, porque é um trabalho inovador, é uma abordagem nova, né? Que a gente está começando a expandir agora para dar opção para esses pacientes e com a ajuda da divulgação, né, de vocês é uma ajuda bastante importante. A gente agradece a Regenere, agradece pela oportunidade e quando tiver outro convite a gente retorna aí. Com certeza vamos trazê-los mais vezes aqui. Obrigada, Paulo. Bom, gente, a gente vai chegando ao fim do Primavera Saúde. A gente volta na semana que vem com mais algum assunto aí bem interessante, bacana, nessa área da saúde aqui na TV Primavera. Até lá!